Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, dia 19 de dezembro de 2022. Tivemos aí vários vídeos, né, numa sequência semana passada, bastante material. Então, subi um vídeo novo sobre o apanhado das últimas semanas, que está no Rumble, no Odyssey. Os links estão aqui embaixo para você assistir. Clique lá. Ontem eu subi um sobre o cinema e oculto do Avatar 2. Também está disponível aí no YouTube e no Rumble, no Odyssey. E hoje a gente continua na terceira parte do livro aqui, a série Mídia Assombrada, tá? Então, né, final de ano, sei lá, para vocês aí terem bastante material nas férias, assistam, compartilhem, pessoal, tá? Mas é isso, né? O propósito é compartilhar informação com vocês. Antes da gente começar, vou lembrar todo mundo dos meus quadrinhos. São roteiros de cinema que eu escrevo e transformo em quadrinhos adultos. Né? Claro que eu sempre falo deles porque é um material que eu faço com muito carinho e tem muita informação aqui, pessoal. Além de ser divertido, né? Porque são histórias incríveis, com ação, com emoção. Realmente parece que você está vendo um filme e você entra na história, né? E, enfim, esquece que você está lendo, né? É muito, muito legal. Então temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega. Tem o Knock Me Out, que tem trilha sonora para você acompanhar lá no Spotify. Você, enquanto você lê, você vai acompanhando. Um outro dia, tá? Ganhei o prêmio do Ministério da Cultura. Uma história incrível, anti-lacração. E o Comunhão, um suspense com terror psicológico, né? Todos com mais de 100 páginas, que você pode adquirir diretamente comigo através dos links aqui embaixo no meu Instagram, da página do Aurora HQ no Facebook e pelo e-mail. Então, só mandar uma mensagem e eu envio para vocês pelo correio para qualquer estado do Brasil e outros países também. Não é pela Amazon, pessoal, tá? Nem procura lá. Né? Às vezes tem um ou outro que geralmente é um preço muito mais caro e eu também não ganho nada. Então, né, compra diretamente comigo, eu mando para vocês com um autógrafo ou uma dedicatória. Vamos começar? Claro que também aqui embaixo tem o link do Subscribestar. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, não é? E eu agradeço demais quem apoia o canal. Muito obrigado vocês. Já vou deixar aí boas festas, né? A gente vai se falar mais pra frente. Quinta-feira temos vídeo aí, mas já deixo um recado para vocês. Muito bem, pessoal, vamos retomar aqui. Então, só, né, dando uma leve recapitulação, é um livro, né, muito bacana do Jeffrey Counts, falando exatamente sobre, né, embasando como essa coisa. Aqui ele fala especificamente de mídia, rádio, TV, de comunicação, né? De como isso que é relativamente novo, né, a cultura de massa, né? Que sem essas tecnologias que surgiram na virada do século XIX para o século XX, não teria cultura de massa, né? De alcançar muita gente ao mesmo tempo. E como isso, obviamente, né, a gente ao longo dos anos aqui cobre como isso serve para conduzir a população, né, para fazer engenharia social basicamente, mas você tem a parte tecnológica, né, como que a tecnologia foi se desenvolvendo, e aqui exatamente ele traz esse paralelo, né. No primeiro vídeo a gente viu bastante como, né, desde o surgimento do código Morse, que foi a primeira forma de telecomunicação, de comunicação à distância, que o Morse era um maçom, e toda a questão que foi exatamente no mesmo momento do surgimento do movimento espiritualista moderno, a gente pode dizer assim, né? Então, inclusive a correlação entre, né, o médium e mídia, né, como nas reuniões, né, nas sessões ali de mesa branca nos Estados Unidos, vamos dizer assim, era a mesma forma de comunicação, né, através de decodificar batidas, da mesma forma como o código Morse. Então, toda
correlação, né? Então, vamos continuar aqui no livro, né? Ele diz assim, olha, em contraste, né, ao material, né, usado, né, pelo Morse na sua tecnologia, que é metal, né, ímãs, fios, o telégrafo espiritual só pode existir, né, no mundo mortal como uma fantasia de uma possibilidade de um telégrafo. Ele fala assim, na era onde a tecnologia do telégrafo fisicamente ligava estados e nações, o conceito da telegrafia, que é o que? A escrita à distância, telegrafia, né? Tornou possível, vamos dizer, essa ideia fantástica da divisão entre mente e corpo no imaginário da cultura. Então, vamos traduzir isso aqui. Então, ele falou assim, a partir do momento que essa tecnologia foi introduzida na sociedade, as pessoas, né, começaram, né, tornou-se possível na cultura as pessoas imaginarem que seria possível você desconectar a mensagem do emissor. Né? Quer dizer, essa coisa. Porque até então você tinha que estar presente para escrever uma carta, mesmo que fosse numa máquina de escrever, que também foi uma coisa meio que contemporânea da época, né? Era um aparelho novo, mas antes disso era tudo carta à mão. Então não tinha como você mandar uma carta à distância, você tinha que estar presente para escrever alguma coisa, né? Então, olha como é interessante, como ele aqui está me falando um pouco do nascimento da tal da programação preditiva. Por que a cultura hoje, a gente é bombardeado, pessoal, né? Depois com o nascimento do gênero, primeiro literário de ficção científica e depois, né, esse gênero foi sendo traduzido, né, no rádio, depois no cinema, depois na televisão, não é? Do que? De pegar esses conceitos que as pessoas nunca tinham pensado, né? Como por exemplo, né, ele aqui já citou a transmissão do livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, pelo rádio, né, na década de 30, que o Orson Welles fez, né, que criou uma comoção, um pânico social, porque as pessoas, ouvindo o programa de rádio, acharam que realmente aquilo era notícia, e acharam que estava sendo invadido. Então, como todos esses conceitos eles vão introduzindo através da cultura, e isso já vai, de novo, preparando o imaginário, o inconsciente da população para quando eles implementarem as coisas, as pessoas já têm um ponto de referência e já vão aceitar mais as coisas. Então eu sei porque, por exemplo, muitas vezes ao longo dos anos, quando eu ia trazendo notícias de tecnologia, muita gente comentava, falava, eu vi isso no Black Mirror, né? Por quê? Qual que era a função do Black Mirror? Era exatamente condicionar as pessoas a já aceitarem de certa forma, né? É a tal da programação preditiva. Então, ele exatamente está falando isso aqui, olha, quando o conceito de uma escrita à distância, né, com o telégrafo foi introduzido, passou a ideia de se dividir, né, de você não precisar estar presente no lugar para uma transmissão de um código, de uma mensagem, passou a ser aceita na imaginação cultural, né? E ele continua falando assim, então, isso demonstrando, né, a presença eletrônica, seja imaginado no início da era do telégrafo, ou aqui ele fala, né, trazendo para o presente, vamos dizer, prestes à virada, vamos dizer assim, né, estamos à margem da realidade virtual, sempre isso foi mais uma fantasia cultural do que uma propriedade tecnológica. Então, né, ele fala assim, tanto naquela época, né,
que você estava no início, vamos dizer, desse desenvolvimento tecnológico com o telégrafo, como agora, como a gente está prestes, né, a ser impactado com a questão da realidade virtual. Filmes de realidade virtual, pessoal, já começaram nos anos 70, né? Você já tem filme nos anos 70 já falando sobre essa questão da realidade virtual. Nos anos 80, então, nem se fala, né? Enfim, então, primeiro você tem que, né, trazer como forma de fantasia na cultura, saturar a cultura com essas, né? Por exemplo, o filme Jurassic Park dos anos 90. A gente vai pegar DNA e vamos trazer animais mortos, né? Já dei essa notícia para vocês aqui que eles estão querendo reanimar, trazer mamute, né? Trazer tigre de dentes de sabre de volta. Agora, qual que é o propósito disso, né? Será que é para, através de uma coisa que todo mundo quer ver, normalizar a clonagem, normalizar a tecnologia da engenharia genética? E outra coisa, pessoal, principal de uma coisa mais metafísica, normalizar essa coisa de que a gente pode trazer alguém dos mortos, né? Porque se você traz um animal, o que te previne de você pegar o DNA de uma pessoa e clonar ela, alguém que já morreu? Então, são formas de você ir quebrando conceitos que até então eram impossíveis para o homem e que parecem bizarros para a gente, e que, claro, que espiritualmente falando são contra a vida, né? O homem não tem que estar querendo brincar de ser Deus, né? De querer ter o controle da vida, né? Mas vocês estão entendendo como às vezes coisas que parecem efêmeras, né? Parece diversão, né? O propósito é mais profundo, né? Então, aqui eu fazendo um parênteses, né, até para ligar com aquela introduçãozinha que eu fiz no começo, né, só para vocês relembrarem, como exatamente a introdução dessa nova tecnologia na época do telégrafo fez com que na cultura, né, as pessoas já começassem a aceitar o fato de uma mensagem ser enviada quando uma pessoa não estava presente. Só que no caso era do além, era de não é, do universo paralelo, ou na verdade do mundo dos mortos, né? Então, o importante é o conceito, né? É o conceito né, como ele diz aqui, a tecnologia introduziu o conceito de que o quê? Que é possível receber mensagem de algum lugar sem que a pessoa esteja presente. E aí, com esse conceito já, né, absorvido, entra a coisa do sobrenatural e do então não é muito diferente de receber a mensagem de uma entidade, de um parente morto, né? Claro que, pessoal, isso é muito antigo, né? Essas práticas, de novo, né? Você lê a Bíblia, Deuteronômio e Levítico já está cheio de proibição contra isso, né? Mas, após o Iluminismo, que foi exatamente o período onde eles fizeram com que a sociedade, claro que não todo mundo, mas uma grande parte, né, inclusive através da instituição da educação moderna, que houvesse um processo de secularização, né, da sociedade, que as pessoas perdessem as suas tradições antigas religiosas, né, e muitas virassem ateias, né? O ateísmo fosse introduzido. Então, primeiro é o que? A gente
acaba com a religião, tenta acabar, obviamente que não acabaram, mas tenta acabar com a religião, faz com que as pessoas percam, vamos dizer, a referência religiosa metafísica, para elas, né, agora ficam materialistas, e aí a gente reintroduz conceitos metafísicos, espirituais, religiosos, mas como a gente quer, segundo a nossa direção, né? Geralmente através daí tem toda a questão da nova era, introduzindo, né, espiritismo e questões orientalistas, né? Então basicamente era principalmente para combater o cristianismo, né? Vamos continuar. Ele fala aqui, olha, os mistérios eletromagnéticos. Diz assim, quando Samuel Morse e a Kate Fox abriram contatos, né, ele, o Samuel Morse, com Baltimore e ela com o além, na década de 40 do século XIX, né, 1840, eles fizeram de forma que na época houvesse pouca distinção entre aquilo que rapidamente se tornaria antiético, né? Antiético não, desculpa. Como se fosse um contraponto entre os domínios, os campos da física e da metafísica, né? Então, sem essa distinção moderna entre física e metafísica, os espiritualistas inicialmente usaram o conceito, né, físico do telégrafo celestial, vamos dizer assim, não só como uma explicação, né, da tecnologia usada, como uma elaboração lógica, né, dessa tecnologia, como se ela tivesse, vamos dizer, ela já tivesse características sobrenaturais. Então, falar com mortos através de batidas, né, era simplesmente um pouquinho diferente do que né, era algo um pouquinho mais, ele usa a palavra milagroso do que aquilo que estava sendo feito em falar com os vivos, né, através de pontos e espaços, né, que é o telégrafo, né. Então ambos envolviam mensagens sendo reconstituídas através de um tipo de tecnologia, né? E, de certa forma, para as pessoas na época, o fato de alguém não estar presente já era uma coisa milagrosa, né? E então não era muito, né, aqui um pulo, um salto muito grande você receber uma mensagem através do fio da tecnologia ou, né, das batidas ali numa reunião mediúnica. Então, aqui ele fala que os espiritualistas eles atraíram muitas pessoas, né, porque eles apresentavam vamos dizer, uma técnica plausível, um sistema plausível para explicar, né, esse procedimento oculto, vamos dizer assim, né? Então, eles meio que estavam tentando transformar o sobrenatural em algo que era... Ele usa aqui uma palavra pré-natural, né? Então, ele fala que já tinha gente que dizia que falava com fantasmas ou com espíritos antes de 1948, claro, né? Mas, como, vamos dizer, o interesse pelo fenômeno espiritual se espalhou, né, após o surgimento dessas sessões lá em Rochester, né, das batidas, né, os primeiros, ele fala, os primeiros apóstolos do movimento, né, as pessoas que começaram a promover o movimento, tanto tentando legitimar, né,
as sessões, e portanto, né, vamos dizer, alguns inclusive tentando esconder que muitos não passavam de falcatrua, aqui em inglês eles falam hoax, né? Muitos eram sessões falsas, né? E alguns estavam verdadeiramente buscando por uma explicação para esse fenômeno, né? Através de lógica e de uma linguagem apropriada, né? Para tentar racionalizar aquilo que parecia ser um fenômeno irracional. Então, de novo, né, vindo na esteira tecnológica do telégrafo, né, esses precursores do movimento espiritualista tentavam pegar emprestado, inclusive palavras técnicas ou tecnológicas, para tentar dar uma credibilidade para o movimento, para esse novo movimento espiritualista, né? Então, eles tentaram se alinhar com os princípios da ciência elétrica, né? Para tentar distinguir eles de uma crença mística de séculos anteriores, né? E de uma superstição. Então não, agora eles estavam querendo dar uma roupagem científica, né, E muitos kardecistas aqui no Brasil, pessoal, falam, né? Eu já frequentei, inclusive, né? Centro e tal. Ah, não, é científico. Eles tentam sempre dar uma roupagem para tentar dar uma validade, né? Não, não, não. Aqui é ciência, aqui né, racional, não, não, é um estudo e tal, né? Então, aqui tem uma fotinho, uma gravura, né, que é interessante, que é uma sessão espírita, onde mostra que eles estavam com umas cordas, que eles tentavam magnetizar essas cordas, né? Então vou ler aqui para vocês, né? Eles tentavam criar uma bateria espiritual, né? Bateria como se fosse uma bateria de carro elétrica. Então assim que aqui então você tinha o médiums usando cordas para, vamos dizer, melhorar o contato com o mundo espiritual através de fazer perguntas, né? Enquanto eles seguravam essa corda magnetizada, né? E no fim, né, no fim da corda, ela estava mergulhada em cobre e zinco, né? Ela tinha na ponta, ela tinha cobre e zinco e estavam mergulhados em baldes de água, né? Olha a viagem, né? A viagem então era essa, né? Então assim, vamos, né? Olha, por isso que as coisas são ligadas, pessoal, né? Eles, não, então a gente vai magnetizar as cordas, né? Vamos botar em água, vamos botar com metal aqui para criar uma corrente elétrica e a gente vai segurar nessas cordas e isso vai fazer com que a gente, né, tenha um contato com o mundo espiritual, né? Então, fala que homens e mulheres, né? Que aí a galera não binária vai, né, o todes aqui não vai gostar, mas aí fala que então homens e mulheres, porque o homem seria o polo negativo e a mulher, desculpa, o homem o polo positivo e a mulher o polo negativo. Eles eram sentados na mesa alternadamente, né? Então para ter o positivo, negativo, negativo, né? E daí eles tinham também, né, essas placas de cobre e de zinco, né, que na construção dessas baterias magnéticas. E aí o médium, né, homem ou mulher, então eles nos seus lugares eles tinham então essas, né, as pontas onde a corda, né, ligava e o fim dela, né, então o fim dela era colocado num balde, né, de água fria, tá? Enfim. E aí eles
tentavam, né, aqui dar uma... como é? E aí eles queriam produzir uma atmosfera no ambiente, tá? Onde os espíritos eles poderiam se aproximar e atuar sobre, né, os corpos materiais, tá? Então ele fala assim, em outros lugares, né, esses cientistas espirituais eles observavam o seguinte, entre aspas, falava assim, nós somos negativos para os nossos espíritos guardiões, vamos dizer assim, né? E eles são positivos em relação a nós. E todo o mistério é ilustrado pelo, vamos dizer, pelo funcionamento do telégrafo magnético comum. Os princípios envolvidos são idênticos. Olha só, tá? Então, de novo, né, eles estavam querendo pegar, né, essa coisa de como funcionava um telégrafo, o princípio, né, de funcionamento do telégrafo e aplicar isso, né, nas suas sessões mediúnicas para novamente dar né, dar um caráter para quem, né, para quem não acreditava, dá não, isso aqui então não é superstição, né? Não é magia, é tecnologia, né? Então, aqui fala assim, olha, mistérios similares, né, e atividades experimentais que né, rodeavam também o fenômeno do magnetismo. Então, a figura que iria, vamos dizer, se mostrar a mais influente a esse respeito para os espiritualistas era o físico alemão Franz Mesmer, da onde vem a palavra mesmerismo, que é uma outra palavra para hipnose, né? Então, Franz Mesmer. No final do século XVIII, Mesmer ele estava interessado nas possibilidades terapêuticas de ímãs, né? De usar magnetismo, usar o ímã. Então, depois de ter testemunhado as dinâmicas entre um padre e uma pessoa, né, um paciente no sentido de alguém que foi exorcizado durante um ritual católico romano de exorcismo em 1776, o Mesmer se convenceu de que existia a teoria do magnetismo animal. E essa teoria dizia que um fluido magnético, como se fosse um fluido eletromagnético, ele estava presente em todas as coisas, né? Estava em tudo. Então, alterando, vamos dizer, essa substância invisível através do olhar, de tocar ou de passar as mãos, o corpo de um paciente morto poderia ser trazido de volta né, através de um alinhamento dessa força. Então, pacientes sob essa terapia, né, eles usavam água que era retirada de grandes tubos magnetizados e as pessoas que estavam sendo mesmerizadas, vamos dizer assim, eles diziam ter visões religiosas ou até mesmo contato com os mortos. A gente não pode esquecer, pessoal, que essa é a mesma época do que? Né? Então a gente está voltando basicamente um século, um pouco menos de um século da criação do telégrafo, mas é o que? É o surgimento da eletricidade com o Benjamin Franklin, né? Que também era um Rosa Cruz, também era um maçom. E era na mesma época, pessoal, que isso que na cultura estava
o surgimento da eletricidade estava fazendo com que as pessoas, né, de novo, novos conceitos, novas ideias, e foi quando exatamente nessa época que a Mary Shelley escreveu Frankenstein, que é basicamente isso. Falando que o quê? Então a eletricidade é o que dá vida ao corpo, a materiais inanimados. Então, né, basicamente o Frankenstein é essa ideia, né, de um cientista que vai lá, pega vários corpos, né, pedaços de corpos e cria, né, costura eles e monta um golem, né, que aí é um conceito mais antigo, mas é basicamente o que? O homem dando vida à matéria morta, à matéria inanimada, através da tecnologia, né? Pessoal, né? Olha como conceitos semelhantes vão avançando ao longo do tempo. E hoje o que a gente está, né? Hoje a gente já tem gente aqui falando realmente isso. Olha, a gente vai pegar matéria, né? E vamos criar um corpo. Não é nem pegar corpo de morto, né? Mas foi, não, a gente vai pegar DNA ou vamos pegar uma matéria morta e vamos criar do zero, né? E vamos dar vida. Então é um pouco mais sofisticado na técnica, mas o conceito é o mesmo, né? É o que? Da mesma forma como Deus criou o homem da matéria, né? A palavra Adão vem de, né, Adamá, que quer dizer o quê? Terra, terra vermelha, tá? Então é como, e basicamente se a gente for falar de tecnologia, tudo que tem no nosso corpo é carbono, né? Que é o que tem na Terra. Então é verdade, né? Tudo que tem no nosso corpo tem na Terra. A gente tem metal, ferro no nosso sangue, a gente tem, né, magnésio, a gente tem, né? E é o do volta ao pó. Quando o espírito sai, o corpo literalmente volta ao pó, né? Nosso osso é feito né, de cálcio, fosfato. Então é verdade, né, pessoal? Então como que a gente pode, dessa matéria, a gente, né, pode ter uma constituição aqui durante alguns anos, onde existe, né, um espírito que é o centro das ações, das emoções, da identidade, né? Mas então, já naquela época, com o surgimento dessa nova tecnologia da eletricidade, isso já afeta a cultura, por exemplo, como o Frankenstein, como a Mary Shelley, né? E já, né, não só afeta a cultura, mas aqui, por exemplo, você já tem a ciência, né, do Mesmer, que, interessante, pega alguma coisa, ele parte de um exorcismo, que é uma coisa muito antiga, pessoal, né? Exorcismo você tem, Jesus exorcizou, né? Então não é novo. E ele começa a dar essa roupagem nova. Ah, não, agora com, né, magnetizar, né? E aqui ele fala aqui também, pessoal, olha só, tal interesse intenso, né, sobre o mesmerismo, que quando eu falo mesmerismo é o que veio a ser chamado de hipnose mais tarde, tá? Não estava limitado à França, apesar dele ser alemão, né? Teorias de magnetismo animal, geralmente combinadas com teorias de eletricidade animal, ocultismo e frenologia, também eram comuns na Inglaterra e nos Estados Unidos durante esse período, bem como eram reportados em jornais como o Iman ou o Phenomagnetic Vindicator, né? Um outro nome de um jornal, uma publicação da época. E quem mais influenciou, por exemplo, até aqui cita, né, o Edgar Allan Poe, que era aquele autor, né, gótico, vamos dizer assim, que é o autor do O Corvo, entre outros, né,
o Sleepy Hollow, né? Várias coisas que agora o cinema moderno adaptou, o Tim Burton adaptou, inclusive, né? Então, é, num conto do Edgar Allan Poe, ele usou como tema essa fascinação pelo mesmerismo, tá? Ligando a ciência ao espírito. Tá? É, e ele fala aqui, olha, talvez, né, o documento mais revelador desse período, vibrante, né, sobre a imaginação, né, como as pessoas estavam pensando a respeito do eletromagnetismo, né, dessa nova tecnologia. Isso é visto nos anais do Congresso americano. Quando Samuel Morse apareceu, né, em 1838, né, perante o Congresso, buscando dinheiro, né, para os seus experimentos, né, no telégrafo, pediram a ele para que ele provasse, né, essa ideia fantástica, né, porque na época para eles aquilo era uma coisa completamente né, surreal, assim. Então, aí, enfim, né, ele acabou conseguindo ter o dinheiro, né? Mas na mesma época ele conseguiu também dinheiro para a pesquisa do mesmerismo. Olha que interessante, né? E a diferença entre as duas ciências, que na época não era clara, né, imediatamente clara, muitos julgaram, né, a tecnologia do Morse, do telégrafo, eles queriam descreditar da mesma forma como descreditavam a doutrina do Mesmer, que só para, né, na época eles faziam uma confusão a respeito das duas coisas, porque ambos falavam de eletromagnética, né, de comunicação eletromagnética. Só que o Morse estava falando, né, de comunicação nos fios e o Mesmer falava que era diretamente, vamos dizer, entre pessoas e animais, nos corpos, vamos dizer assim, né? Então ele fala assim, olha, conceitualmente energizado pelo exemplo do telégrafo, a ciência espiritual poderia promover maravilhas, né, da desincorporação física e o sonho da emancipação social que seria realizada através da comunicação à distância, né, da telecomunicação e também da presença eletrônica. Então, é interessante, pessoal, porque aqui vai também chegar breve na questão política. Como que exatamente na mesma época do final do século XIX você tem, por exemplo, o Marx, né, falando que a tecnologia iria ajudar a conduzir a sociedade a essa utopia marxista, né? Inclusive ele chamava né, a ideologia marxista de ciência, de científica, né, que era uma teoria científica social, né? Então, você não conseguiria ter nenhuma dessas projeções utópicas, esses sonhos que eles vendem, né, utópicos, sem um caminhar tecnológico para suportar. E eu aqui acrescento que, obviamente, também sem o arcabouço metafísico que acompanha o científico, né? E afinal de contas, né, já falamos aqui várias vezes da questão toda do Marx, da onde que vem, né, as ideias dele, né, do Hegel
E, enfim, eu vou ler também em breve para vocês um livro que exatamente mostra como o Hegel simplesmente era um ocultista, né? A etiqueta de filósofo né, é a proforma, né? É a que ensinam nas universidades, mas o cara era, na verdade, um ocultista. Como grande parte. O próprio Marx era um ocultista, era um satanista, na verdade, né? Bom. Uh, então, aqui diz assim: olha, escrevendo em 1869, a médium e historiadora do movimento espiritualista Emma Hardinge descreveu, né, o contato inicial da Kate Fox com o mundo espiritual em termos decididamente tecnológicos. Olha só. Aí eu vou citar, né, essa historiadora, né, aqui no livro, né, tá citando o trecho do que ela escreveu. Fala assim, olha. Então, desde dos primeiros trabalhos do telégrafo espiritual, pelo qual, né, seres invisíveis eram capazes né, de passar, de dizer diversas mensagens consecutivas, esses espíritos diziam que esse método de comunicação era organizado por mentes científicas nas esferas espirituais. Então eram espíritos científicos, eram inteligências. A gente não pode esquecer que o que os filósofos gregos diziam lá há mais de 2 milênios antes disso, Sócrates, por exemplo, eles chamavam inteligências do quê? Qual que é o nome em grego? Daemon, demônio, né? Então, pessoal, demônio é exatamente quando... Porque quando a gente aqui em português fala demônio, a gente automaticamente já pensa, né, identifica aquele, né, um chifrinho vermelho com o rabo e o tridente. O conceito de demônio, na verdade, é de uma entidade incorpórea, de uma inteligência, de um ser inteligente, pessoal, tá? Por isso que a Bíblia fala disso, que, né, para não entrar em contato, porque eles vão te enganar, são os seres que vão querer te enganar, né? Na verdade, vão querer te escravizar para que você usar, né? Porque o que eles querem, quando não podem, inclusive incorporar, né? Incorporar aqui, usar a tua energia vital e basicamente te vampirizar, né? Então, olha só, então, né, vamos voltar ao que o texto da historiadora lá, ela escrevendo isso em 1869, tá? Então, que são espíritos científicos nas esferas espirituais, e que essa comunicação dependia, vamos dizer, na maior parte, nas condições do magnetismo tanto humano quanto atmosférico. Tá? E eles apontavam para, vamos dizer, a completude dessa ciência pela qual os espíritos, operando sobre a matéria, poderiam conectar em relações das mais íntimas formas, né, os mundos material e o mundo e a existência espiritual. Então eles se referiam à casa em Hydesville como peculiarmente, vamos dizer, propícia a esse propósito, pelo fato de que ela era carregada com a aura requisitada para fazer com que a bateria funcionasse nesse telégrafo espiritual. Então, pessoal, o que eles estavam tentando dar aqui, né, na época, essa roupagem científica, não é nada mais do que
o que a gente no mundo espiritual fala de consagração. Então, ao longo da história, por que as pessoas fazem ritual até hoje? Usam som, usam vibração, usam, né, muitas vezes até material orgânico. Para o quê? Para você consagrar aquele ambiente. Então a gente não precisa tentar querer, né, usar terminologia científica. Não, isso é na verdade uma terminologia espiritual. Né? Por que a gente unge a casa? Né? Tem, pessoal, né? Por que na magia se faz um círculo, né, para as pessoas fazerem rituais ali, um círculo mágico? Né? Porque existe um mundo espiritual, sim, pessoal. E aqui, né, o que essa autora estava falando, né? Então, não vamos magnetizar. Na verdade, você está se abrindo, você está fazendo pacto com o mundo, né, com entidades. Você está dando permissão para que eles ajam na tua vida. Né? Derramamento de sangue, uso de, né, material orgânico muitas vezes sexual, né? Esperma, sangue menstrual, roupa, cabelo, né? Saliva. Então, isso que não é nada novo, né, pessoal? Isso que a gente pode ver ainda em culturas, né, que é interessante que a gente vive ao mesmo tempo, né, a gente tem culturas que vivem ainda, são caçadoras e coletoras hoje. Então, né, a gente tem simultaneamente, né, cultura como, sei lá, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, super, né? Eu lembro, eu fui em 2009 para o Japão, o pessoal já pagava o metrô ali com o celular. O que a gente faz hoje, eles já faziam isso, né, mais de 10 anos atrás. E ao mesmo tempo você tem culturas que, né, você tem índios no Xingu, você tem, né, você tem várias sociedades que quase estão no neolítico, assim, né? Que basicamente não conseguem ainda derreter metal, né? Claro que muitos compram o que já, né? Mas ainda tem gente que tem tribos que realmente e que usam essa tecnologia espiritual. Eles não têm nenhum desses conceitos que a gente tem agora de Wi-Fi, de transmissão, de física quântica, mas eles têm tecnologias antigas que inclusive muita gente desse mundo industrializado, esse mundo pós-industrial que a gente vive, viaja e gasta dinheiro para participar de rituais xamânicos dessas tribos. Muita gente que vai tomar ayahuasca. Eu conheço gente dos Estados Unidos que vem aqui, gasta grana, vai lá na Amazônia para participar de ritual. Né? Um exemplo. Tem um livro do do Aldous Huxley, chamado, se eu não me engano, Portas da Percepção, que era a mesma coisa. Né? Então, um cara que acho que ele formado em Oxford, se eu não me engano, na época, né, socialista fabiano, enfim, envolto toda a questão tecnológica, mas falava assim, não, a gente vamos pegar as tradições antigas, né, o que ele chama de perennialismo, das coisas que são perenes. Né? Então, as práticas esotéricas e espirituais antigas, a gente não abre mão delas. E tudo isso, pessoal, foi sendo
né, reintroduzido na cultura, principalmente nos anos 60, né, na tal da contracultura, né, no movimento hippie, né, nos anos 60 houve toda a reintrodução de paganismo. O movimento Wicca começa nessa época, né, a fundação da Igreja Satânica em Los Angeles, né. Você tem aí né, o Aleister Crowley influenciando a música principalmente, né, Beatles, Rolling Stones, depois Led Zeppelin e tal. E aí você tem, né, esse movimento agora, essa nova espiritualidade sendo introduzida no Ocidente exatamente para combater a espiritualidade tradicional do cristianismo, né? Vamos continuar aqui. Então, inclusive, olha só que interessante, né? Segundo, né, ela, essa autora, dizia que, por exemplo, após o Samuel Morse, o próprio Samuel Morse falecido, dizia que ele aparecia nas sessões mediúnicas, né, para trazer conhecimento do mundo espiritual para o mundo mortal, trazer novas tecnologias. Olha isso, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Após o próprio Samuel Morse, que é o cara que criou, né, o código Morse, o telégrafo, quando ele faleceu, quem que de repente começou a aparecer nas sessões mediúnicas? Ou o espírito começou a falar, obviamente que ele não era ele, mas o espírito falando que era, sou eu, Samuel Morse, acabei de morrer, mas olha, estou de volta aqui nas sessões mediúnicas e vou trazer para vocês muitas dicas daqui do mundo espiritual, de tecnologias para vocês. Obviamente que eu estou brincando aqui, mas, né, olha como as coisas, pessoal, tão interligadas, né? E aqui ele fala assim, então, de forma significativa, né, nesse século, né, da celebração geral da tecnologia, os espiritualistas eles se concentravam quase que exclusivamente em tecnologias de comunicação, de telecomunicação eletrônica. Tá? Inspirados pelo exemplo do telégrafo e convencidos de que existia sim um paralelo entre, né, essa tecnologia e o uso dela no mundo dos vivos com o mundo dos mortos, muitos espiritualistas descreviam os hospedeiros, vamos dizer assim, né, descreviam cada vez mais uma série, né, elaborada, tal, mas completamente funcional, segundo eles, de tecnologias espirituais, entre aspas, que poderiam ser encontradas no pós-vida, tá? Cada uma delas centradas na maravilha da telepresença e do contato elétrico incorpóreo. Alguns até diziam que essas tecnologias extraordinárias, né, eles tinham contato com elas em primeira mão. Então, uma carta escrita em 1852 para um dos principais jornais americanos espiritualistas, chamada The Shekinah, que é Shekinah, que quer dizer em hebraico a presença de Deus, é o Espírito Santo. Olha que absurdo, né? Dizia que né, um homem ele tinha as visitações mais incomuns durante a noite, né? E quando ele estava quase pegando no sono, 5 aparições, né, apareceram no seu, desculpa, que em inglês é apparitions appeared, né? Então fica quase que um pleonasmo aí, né? Mas aparições apareceram no seu quarto vestidos com roupas antigas, tá? Né, roupas antigas e carregando uma tecnologia
familiar que era imbuída de surpreendentes propriedades, novas propriedades elétricas. E aí um deles tinha uma caixa, tá? Que era, né, parecia um equipamento elétrico, que eles colocaram essa caixa na mesa, né? E essa caixa começou a ter emanações elétricas, como se fossem luzes de diferentes cores, né? Saindo dessa caixa. E daí um desses seres colocou um pedaço de papel, colocou uma caneta tinta, né, na tampa dessa caixa. E aí correntes luminosas, né, começaram a ficar em volta da caneta, que imediatamente molhou na tinta e começou a escrever, né, no papel, deixando uma comunicação em hebraico. Tá? E um círculo de médiums tentou, meses depois, contactar, né, esses espíritos autores, né, da mensagem. E aí eles receberam a seguinte mensagem, entre aspas: meus caros amigos, eu estou feliz em anunciar para vocês que o projeto o qual nós estávamos que nós tentamos engajar a sua atenção por muitos anos, finalmente se cumpriu. Eu, Benjamin Franklin. Então é como se fosse o espírito do Benjamin Franklin escrevendo uma mensagem para eles. E o propósito desse projeto, né, bem como a maioria dos objetivos do espírito, era inspirar e edificar a humanidade na preparação de uma nova ordem social na Terra. Tá, pessoal? Uma ordem social. O espírito agora querendo trazer uma nova ordem social para a Terra. Quem era o, já falei, né, Benjamin Franklin, além de ser um dos founding fathers, né, dos Estados Unidos, né, um dos autores da Constituição, ele era membro do Hell's Fire Club, tá? Um clube de orgia. Ele era a casa dele, acharam diversos corpos enterrados debaixo da casa dele. Que mais? Ele era Rosa Cruz, ele era maçom. E aí um espírito, anos depois, falando em nome dele, diz que ele estava trazendo uma mensagem para preparar a humanidade para uma nova ordem. Não falar nova ordem mundial, uma nova ordem social na Terra. Qual que é o objetivo, pessoal? Né? Daí linkando com os outros livros que eu li, que eu já li aqui para vocês vários ao longo do tempo, né? Olha como as coisas se fundem, pessoal. Né? Como, né, os fundadores da Royal Society, né, que todos eram todos maçons de Rosa Cruz, inclusive o avô do Darwin, né, o Erasmus Darwin, era de sociedade secreta também, a Luna Society, né, também é maçom, também é Rosa Cruz. Então, como que, pessoal, eles entendem que existe, né, a realidade, ela existe em vários níveis e que para essa nova ordem ser instaurada, ela tem que operar em vários níveis também, tem que ser, eles têm que introduzir isso em diversas formas, fisicamente, né, trazendo essa tecnologia, essa ciência para mudar a realidade material do ser humano, mas também mudar a cultura, né?
mudar a forma como o homem se relacionava com, né, historicamente, com outras verdades que não são simplesmente as materiais através da religião. Então, todo o processo do iluminismo durante o século XVIII, né? E aí no século XIX já trazendo começando a trazer uma nova religião, começando a trazer inovações tecnológicas, que aí durante o século XX foi o século de maior mudança que a gente viu, né, da história do homem, de aceleração, né, de tudo, pessoal, de guerras, tanta gente morreu, né, nunca o avanço tecnológico, cultura de massa, telecomunicação, ciência, né? Mas de novo, é muito interessante por quê? Porque eu já falei para vocês aqui quantos cientistas, né, mais, né, recentes e mais antigos sempre tiveram contato ou diziam que recebiam informações ou insights, né, ideias, conceitos do mundo espiritual, né? Falei aqui do Isaac Newton, né? Falei do Paracelsus, falei do Wernher von Braun, né? Falei do próprio Einstein com os livros da Madame Blavatsky, né? Do Oppenheimer, que também era um orientalista, né? E a gente chega até o George Rose aí, que é o dono do D-Wave, primeiro computador quântico que vendeu para a NASA, vendeu para o Google, e o cara dizendo abertamente, fala, né, isso aqui é para fazer comunicação com os antigos, né, isso aqui é um altar de um deus alienígena. Então, peraí, você está usando essa linguagem para um computador, que a princípio é uma máquina, né? E a gente remonta o que o livro de Enoque diz, né, pessoal? Que quem deu tecnologia para o homem e que na verdade continuou dando ao longo do tempo, independente se você chama de ET, né, ou você chama de demônio, independente, esses seres, né, de outra dimensão, extraterrestre no sentido que não é da Terra, né? Então, no livro de Enoque fala, né, que os Watchers, os Nefilins, eles que introduziram, né, a tecnologia, desde naquela época era o que? Tecnologia bélica, né? Para fazer o que? Liga de metal, de metalurgia, também tecnologia para ciências ocultas, tanto astronomia quanto astrologia, tudo né, inclusive interessante cosmético, tá? Para quê? Para maquiagem para as mulheres, diz que tudo foram esses seres espirituais que deram esse conhecimento para a humanidade, né? Então, a gente encerra hoje, né, esse vídeo, avançamos mais um pouco. Então, será que, né, isso eu abordo bastante aqui, tanto no Caos, no Aurora, no Caos e no Ômega. Será que essas sociedades secretas, né, que todas têm ligação com as universidades, né, da onde saem as inovações, né, será que tem pessoas sendo influenciadas? Lembra, né? De novo, Efésios 6. Será que essas entidades estão conduzindo os avanços tecnológicos da humanidade? E essas pessoas que servem esses seres que querem uma nova ordem, né, social na Terra, ou uma nova ordem mundial, como, né, que basicamente é o reino do anticristo, né, que a própria ONU, né, através do Lucius Trust, fala, né, o Cristo cósmico, né, a externalização da hierarquia, né? Será que eles trabalham em conjunto ao longo do tempo, pessoal, para nos conduzir a essa nova sociedade
aonde, né, os conceitos cristãos vão ser abandonados. Segundo, né, o Fórum Econômico Mundial, eles falam os conceitos ocidentais, né, vão ser levados até o ponto de ruptura. Isso é um eufemismo para falar o quê? Do cristianismo, né? A religião judaico-cristã, aonde a vida humana não é preservada, né? Onde o homem não tem valor. E não é à toa, né, que grandes cientistas, né, da ciência da computação e da inteligência artificial falam que o satanismo seria a religião perfeita, né? Eu já trouxe essas matérias aqui para vocês. Não sei se vocês vão lembrar agora, quem acompanha o canal é que eu lembro dessas matérias capitais, assim, né? Eu não lembro se foi o Hugo Degares que falou isso, mas enfim, por quê? Porque é a filosofia que não fica presa, né, a esses valores mamíferos antigos, humanos, né? É que faz com que o homem vá além do bem e do mal, dessa moralidade, né, para eles rasteira. Esse conceito de família, né, que a gente tem que se abandonar isso, esse conceito de, né, da natureza humana, a gente tem que abandonar isso para poder explorar a potencialidade das novas tecnologias, né? De não ficar preso nessa identidade humana, né? Que assim nós vamos poder viajar, né, o espaço e colonizar os planetas em novos corpos né, com base em silício, que não vão ser frágeis como esse corpo que nós temos agora. Então é basicamente, pessoal, a mesma conversinha da serpente para Eva lá, né, que através do conhecimento os olhos iam se abrir, ela ia se tornar como Deus e ela não ia mais morrer, ela e Adão, né, os primeiros homens, enfim. Então esse mesmo impulso prometeico, né? E, pessoal, essa infraestrutura, né, que esse demônio, né, estava usando o nome de um cara que servia os demônios, que era o Benjamin Franklin, lá no século XIX, está cada vez mais próxima. A infraestrutura para realmente fechar todo mundo, né, e para que ninguém escape. E, de novo, né, eu sempre volto para o que a Bíblia diz. É exatamente o que o Apocalipse, né, o capítulo 13 de Apocalipse descreve, essa sociedade que a gente está há poucos anos dela, pessoal. Onde todo mundo é rastreável, controlável, onde você não vai conseguir negociar, porque vai ser digital, tudo digital, né? Mas o detalhe que a Bíblia diz é o seguinte, que vai ter um fator espiritual ligado, que é adorar ao anticristo, adorar a besta. Né? Vai estar ligado, pessoal, de alguma maneira. E a gente vê como a tecnologia, né, e a religião ou a ciência, na verdade, é a mesma coisa, pessoal, tá? Eles, né, como eu falo aqui, criaram propositalmente essa separação, né, para deixar as pessoas ignorantes, né, e deixar as pessoas facilmente controláveis, mas na verdade é a mesma coisa. Tá? Então, espero que assistindo esse vídeo você entenda, né, e desperte para o fato de que nós vivemos numa guerra espiritual que se materializa aqui na Terra de diversas formas, como uma guerra cultural, como uma guerra política, como uma guerra econômica, como uma guerra, inclusive, bélica, né, cinética, mas o princípio é espiritual. Então,
E o que está em jogo? Está em jogo as nossas almas, né? Está em jogo a tua vida, né? A minha vida. E você tem que escolher que lado você quer estar, que exército você faz parte, né? Pessoal, esse é o monomito, né? Esse é o monomito, é a guerra entre o bem e o mal. Claro que o bem já venceu, Jesus já venceu, ele já saqueou o inferno, né? Já tomou as chaves da morte né, do inferno. Mas a história ainda está acontecendo. Então é uma decisão de cada um em que lado que eu quero me alistar, né? Quer dizer, num lado você já tá ciente ou não, consciente ou não, você já está debaixo das ordens do príncipe da potestade do ar, né? Que é o inimigo de Deus, que é Satanás, que, né, ainda opera nesse mundo aqui. E o outro lado é aí que, na verdade, você tem que ter essa consciência de falar, não, eu quero estar do outro lado, que é o lado de Deus, de que, pessoal, né, a batalha está ganha, né? Mas Deus precisa com que todos os seres manifestem a sua vontade, vamos dizer assim, ao máximo, tá? Para não ter desculpa. Porque ele, como um justo juiz, na hora do julgamento ele vai falar, olha, você escolheu, você foi até as últimas consequências para escolher o teu destino. Eu te dei chance, eu esperei, eu fui longânimo. E não só para nós humanos, mas, né, ele vai julgar, pessoal, os espíritos também. São criados, são criaturas também, tá? São diferentes de nós, mas, né, são seres criados também, são inteligências e vão ser julgadas, tá? E ele fala que ele deixa chegar até a completude dos tempos, né? Até a vontade do coração ficar manifesta, até realmente a decisão, e aí o pecado, vamos dizer, ficar manifesto. É basicamente é igual uma base legal, né? Se eu ainda não cometi o crime, eu não posso ser julgado. Eu só posso ser julgado até cometer o crime realmente, né? Então, vai ser manifesto, tudo vai chegar até a sua completude, né? Isso remonta um pouco à parábola, né, do joio e do trigo, né? Lembra que ele fala? Ele fala, não, ele espera com que chegue até a plenitude, né? Até o momento da colheita, né? E vai se manifestar. Então, pessoal, né, quem é mal, cada vez mais vai se identificar com o mal e cada vez mais vai rejeitar a Deus declaradamente, conscientemente. E no final das coisas é essa a escolha. A gente peca, a gente erra, mas uma coisa é o tempo inteiro a gente sabe que a gente errou, que a gente pecou e a gente busca se reconciliar com Deus, pedir perdão a Ele, né? Porque a gente sabe sabe o lado que você quer estar. E tem gente que realmente serve o mal, né? Que não quer, pessoal, que não quer estar com Deus. Eu acho que elas não têm ideia, né, do que vai ser. Elas ainda acreditam que o mal tem poder. Esse poder é momentâneo, é temporário, na verdade é uma permissão de Deus, né? Mas é uma escolha individual. Então eu espero que você, né, se posicione e escolha o bem. Porque não tem como fugir, não tem como ficar no muro, né? Nós vamos dar conta de tudo, pessoal. A diferença é que quando você aceita, né, o substituto, Jesus Cristo, teu advogado, né, nesse juízo, nesse julgamento, e Deus é um justo juiz, quando você aceitou Jesus, Jesus já pagou o teu preço, ele já, né, ele, vamos dizer, cumpriu a pena por você.
Só é assim que a gente pode ser aceito por Deus, porque senão a gente já está em pecado e Deus é santo. E existe separação, né? Não há comunhão entre luz e trevas. Agora, a partir do momento que você aceita o que Jesus fez por amor, o que Jesus que é Deus, né? Só Deus para nos salvar. Nós não conseguimos nos salvar. Então, quando você aceita o que ele fez, o sacrifício dele, né? Por amor, para a tua vida, de graça, você não tem que pagar nada. Na verdade, você não conseguiria fazer nada. É só por amor, é só aceitar. Quando você aceita, você recebe, você é lavado dos teus pecados, você é purificado, né? Você é alvo como a neve. Isso não é nada racista, né? Como agora enfim, um cantor gospel aí, no engano, falou. Mas é alvo de puro. Por que, né, você usa uma roupa branca? Porque ela não tem. Você vê qualquer mancha, então ela é pura, é nesse sentido. E se fosse assim, né? Por que. Então todo pai de santo é racista, então, né? Mãe de santo, porque eles só usam branco, né? É o mesmo princípio. Enfim, vamos voltar aqui né? Então, a gente precisa se arrepender, entregar nossa vida e receber o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz, o sangue do Cordeiro, para a gente poder ter nova comunhão com Deus, ter uma nova aliança com Deus. E como que isso é feito? É através da fé, é através de uma oração, né? Que eu vou orar agora e eu quero te convidar a orar comigo se você entendeu que hoje é o dia que você precisa tomar essa decisão para abrir mão e abandonar essa vida anterior que você estava te levando à destruição, à autodestruição, na verdade, e se abrir para uma nova vida onde você vai ser conduzido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para uma nova vida. Eu estou te prometendo que vai ser, né, que todos os problemas vão se resolver. Não, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, porque isso é inerente a gente estar aqui encarnado, mas crede em mim porque eu venci o mundo, né? Ou tem de bom ânimo, né? Então, assim, por quê? Porque ele, pessoal, né, ele nos guarda, ele nos livra, ele luta por nós. E na verdade, pessoal, né, o que o apóstolo Paulo fala, a partir do momento que você já entregou a sua vida, né, viver é Cristo e morrer é lucro. Né? É lucro porque quando acabar aqui eu vou estar com Deus. Né? E aí você realmente tem essa certeza. Amém? Então vamos orar, coloca a mão no seu coração e ora comigo, falar. Senhor Deus, eu venho na tua presença, Pai, pedir perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, da minha carnalidade, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo, Senhor, da minha fraqueza, do meu egoísmo. Eu me arrependo de todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, Senhor, que eu cedi à tentação, Pai, à carnalidade, Pai, à raiva, Pai, ao rancor. Eu fiz aquilo que era mal ao invés de fazer aquilo que era bem, até porque eu não tinha, Pai, o Teu Espírito para me conduzir, eu não tinha força. Peço a Ti perdão, Senhor. Eu reconheço a minha fraqueza e a minha necessidade de receber o Teu Espírito Santo em mim, para que eu viva uma nova vida, uma vida conduzida pelo Teu Espírito Santo. Te louvo, Jesus, porque eu reconheço a Tua divindade hoje na minha vida, Pai. Eu Te aceito. Eu aceito o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu creio, Pai, no que Tu fizeste, Pai, no sangue que Tu derramaste para que os meus pecados fossem lavados e purificados e para que eu pudesse ter uma nova vida, eu ressuscitasse desse caminho de morte que eu estava indo e através do Teu sacrifício, Jesus, eu consigo estar hoje na presença de Deus. Hoje eu me aproximo novamente de Deus, eu posso entrar na presença de Deus e ser recebido através do Teu caminho, do caminho que Tu abriste, Pai. Porque Tu é o caminho, a verdade e a vida. Eu Te louvo, Jesus. Me lava, Pai, me purifica com o Teu sangue, Senhor. Me dá uma nova vida. Eu peço, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim.
Seja o Senhor e seja o centro da minha vida, seja o Senhor da minha vida, venha conduzir as minhas emoções, venha restaurar, venha curar, Pai, venha purificar minha mente, venha transformar, Pai. Venha me dar vitória sobre o mal, sobre o pecado, Pai. Eu te louvo pela tua graça, Pai. Peço, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, me guarda, Pai. Repreende todo espírito contrário, Pai. Me dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Te louvo, Senhor, que aquele que é nascido de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Eu te louvo, Senhor, que agora eu sou tua propriedade, propriedade exclusiva, Senhor. Te louvo, Jesus, porque tu pagaste foi um alto preço que tu pagaste, foi o teu sangue, Pai. Tu deste pela minha vida, eu te agradeço, agora eu sou teu, Pai. E eu quero, Pai, ser usado para a glória do teu nome, Pai. Me usa aqui, Senhor, para o teu reino, para a expansão do teu reino, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, Pai. Em nome de Jesus eu peço, escreva meu nome no teu livro, Pai, no livro da vida, Pai, do Cordeiro. E me cele com o teu Espírito Santo da promessa, Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Amém? Que você foi resgatado. Imagina um filme de ação. Mas automaticamente, né, a mão poderosa de Deus te resgata das trevas e te trouxe para o reino dele, do Filho do seu amor. Então agora você teve um novo nascimento, você é um novo ser. Amém? O Espírito Santo agora é um com o teu espírito. E você precisa agora crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como que isso é feito? Através da Bíblia. Então compre uma Bíblia, né? Passe a ler, passe a ter uma rotina, né, de oração, de comunhão com Deus. E, óbvio, busque uma igreja. Você tem que estar numa igreja, porque assim que, né, que Deus usa as pessoas aqui na Terra, assim que o corpo de Cristo se manifesta aqui na Terra, é através da igreja. Mas é óbvio que o inimigo não ia, né, deixar isso. Ele, né, tenta ter uma falsa igreja, né? Uma igreja para enganar, que tenta usar o nome de Deus. E a gente sabe que a Bíblia diz que no futuro vai ter uma falsa religião universal, né? Que vai ser encabeçada pelo falso profeta, que vai dirigir a adoração ao anticristo. Então, já existem falsas igrejas agora, por exemplo, igreja que fala de... A gente tem visto agora comunista querendo citar a Bíblia. A gente está vendo comunista, obviamente citando tudo errado, né, pessoal? Falando bobagem, mas, né, a gente, cada vez isso vai aumentar. Né? Então a gente tem que conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecer a verdade para a gente não ser enganado, né? Não padecer por falta de conhecimento. Então, toda essa coisa LXTPO, nenhuma igreja, né, pode pregar isso, porque isso é antibíblico. E agora, né, uma forma mais sutil, que tem muita seita por aí, é que prega que Jesus não é Deus e homem ao mesmo tempo, que Jesus, né, não é o Deus homem. Jesus é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Então, pergunte sempre, né, para a igreja que você for visitar agora, né, primeira coisa que você tem que fazer é isso, né, já, né, ver, falar com pessoas que você conhece, né, para visitar igrejas, para ver, tomara que na primeira que você vá já seja uma igreja que pregue a sã doutrina, que pregue a Bíblia, e aonde o Espírito Santo testifique que ali é o teu lugar, onde você se sinta bem, seja recebido. Mas novamente, né, o cuidado com, às vezes, eu se sentir bem, né, pode ter uma igreja, né, bonita e tal, e olha que legal, mas não tem verdade ali bíblica, né? Então cuidado, pessoal, tá bom? Mas eu creio que com certeza ore, né, peça para que Deus te conduza, com certeza Ele vai te conduzir, amém? Então, né, de novo deixo aqui para vocês, tá? Os quadrinhos, entre em contato, né? Para você poder adquirir, você ter uma leitura nas férias é incrível, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês. E quinta-feira, né, a gente se encontra e eu vou deixar aí uma mensagem de Natal para vocês. Amém? Deus abençoe, uma excelente semana para todo mundo. Até a próxima.